Pessoal, dando continuidade aqui, o exercício 2 era somente para a gente ver se a gente conseguia aplicar os conceitos de binário. Aí agora vão começar a aparecer exercícios que pode ser que tenha 1, 2, 3 binários lá no meio, mas nem todas as forças são binárias, certo? Para se identificar, se ela for uma força que tem um par, né? Que seja a mesma intensidade, direção oposta, binário. Se não, não. Para o próximo exemplo, que é o exemplo 1 da apostila, como ele é um pouquinho mais extenso, eu resolvi fazer antes e depois gravar mostrando passo a passo, porque se eu for resolver durante o vídeo, acaba ficando um vídeo muito longo, que depois acaba ficando muito pesado para eu passar para vocês. Mas se tiverem alguma dificuldade nessa dinâmica, me avisem, certo? Então, o exercício diz assim: substitua o sistema de força binário que age sobre o momento da figura abaixo por um sistema de força e momento resultante equivalente ao ponto O. Gente, o que acontece aqui? O desenho, deixa eu mostrar aqui para vocês, mas vocês estão me acompanhando, né, na apostila? Mas o desenho, ele mostra que nós temos um binário aqui, certo? A distância entre essas duas forças é 1 metro. Aí depois nós temos uma força de 500 newton aqui, e daí ela não dá o ângulo, mas ela me dá esse triângulo, ela diz que é 3, 4, 5. E depois tem mais uma força de 750 newton aqui. E daí as distâncias aqui, 1,25. 1,25 também. E é isso. E essa distância aqui, 1 metro. Certo? O ponto onde ele está pedindo para fazer o momento em relação a ele é esse aqui, ponto O, ponto zero. Gente, o que acontece? Ele quer que a gente substitua todas essas forças aqui por uma única força e um único momento aqui nesse ponto O, certo? Ou seja, o que a gente vai ter que fazer? Somatória de força em X para saber qual é a resultante que a gente tem em X. Somatória de força em Y para saber qual é a resultante que nós temos em Y. Depois, tirar a resultante entre essas duas forças. Aí sim, nós teremos uma única força. E depois do momento, teremos que fazer somatória de momento em relação a esse ponto. Primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar quanto é esse ângulo aqui. Ora, se eu tenho um triângulo 3, 4, 5 e eu quero esse ângulo aqui, eu sei que tangente do ângulo é igual cateto oposto sobre cateto adjacente. Quanto que é esse meu ângulo aqui? 4 dividido por 3. Tangente inversa disso, 53,13 é esse ângulo aqui, certo, gente? Então, seguimos aqui. Vamos lá? Somatória de força em X primeiro. O que eu tenho? Em X eu tenho as duas forças de 200. Vão me acompanhando pelo desenho, por favor. E depois, essa força aqui de 500 eu preciso decompor e trazer ela para o X. Então, vai ser 500 vezes cosseno desse 53,13, que é o ângulo que nós encontramos. Resolvi isso aqui, deu 300 newton. Somatória de força em Y, eu tenho a força de 750, que é esta força aqui, 750, e depois eu tenho essa força de 500 que eu vou ter que decompor para o eixo Y. Então, eu vou usar 500 vezes seno de 53,13. Resolvendo isso aqui, 350. Como ele quer uma força só, mesmo que não diga, nós sabemos que tem que encontrar a resultante. A resultante entre a força de 300 e a força de 355, 460,98, assunto da primeira avaliação, mas se tiverem alguma dificuldade, podem me falar, por favor. Como eu tenho uma força que ela vai estar em ângulo, porque eu tinha uma força em Y de 350 e uma em X de 300, então eu tenho uma resultante entre ela. Então, eu preciso também passar qual é o ângulo que ela vai estar, né? Qual é a direção dela. Então, eu sei que tangente do ângulo é igual ao cateto oposto sobre adjacente, então vai ser tangente de 350 sobre 300, 49,4 é esse ângulo aqui. Bom, pronto.
A força eu já encontrei, era uma das coisas que o exercício queria. A outra coisa que ele queria é qual é o momento que eu vou ter aqui, o meu momento resultante. E o meu momento vai ser 750 aqui, cadê? 750 é a força, vezes 1,25, que é a distância que eu tenho até no ponto O. Lembrando, força em Y, distância em X. Essa força de 500 eu vou ter que decompor duas vezes. Primeiro eu vou decompor ela para o X. Quando eu decompor para o X, eu uso a distância em Y. Depois eu vou decompor para o Y e daí eu uso a distância em X. Por isso o 500 aqui apareceu duas vezes. Uma com a distância de 1 metro e a outra com a distância de 2,5. 2,5 é essa soma aqui. E o binário, nosso amigo binário, qual é a distância que eu uso? A força é 200 e qual é a distância? Distância entre esses dois, entre esse parzinho de força aqui, que é 1. Então, o binário não é até lá no ponto O, certo? Resolvendo isso aqui, menos 37,5. Gente, se vocês forem olhar o livro, ele não coloca sinal negativo, ele coloca essa exposição aqui, ó, dizendo que o momento está no sentido horário, que é a mesma coisa, tá, gente? Se não quiser botar o sinal, pode botar o sentido aqui do momento, que tá tudo certo.